Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Teorias da Administração. Eu sou a professora Nicole Cerci e o foco da nossa aula nós vamos trabalhar com o comportamento humano, organizacional. Vamos trazer para a nossa métrica, para pensar a organização com os indivíduos, com as pessoas, como os grupos se formam, os grupos informais e o poder. Há poder dentro da organização? Como trabalhar esse poder em prol dos objetivos organizacionais? Vamos contextualizar a aula? Contextualizando, vamos trabalhar com a dinâmica da organização informal. São os grupos que se formam nas empresas e seus subsistemas de comunicação, motivação, liderança e grupo, compreendendo como é a relação dos grupos entre si e os grupos com a organização. Por que isso é tão importante? Porque nesse momento da teoria das relações humanas, ela vai identificar que os aspectos psicológicos e a dinâmica dos grupos vão influenciar o comportamento dos trabalhadores. Essa é a importância. E além disso, a organização tem a organização formal, pela divisão de tarefas, pela estrutura, mas também pelos grupos e as relações informais. Esse vai ser o foco da nossa aula. E esse conteúdo representa mais uma resposta dos estudiosos das teorias da administração aos problemas enfrentados pelas empresas no período que surgiram. E a partir disso nós vamos trazer esses conteúdos para trabalhar na atualidade. Vamos incluir também a cultura e o clima organizacional. E aí você pode me perguntar, nossa professora, mas esses conteúdos são tão atuais? São atuais, mas eles foram desenvolvidos há muito tempo atrás. E essa é a importância da gente entender aquele momento histórico, entender, trazer as pessoas, os indivíduos, as suas relações e, a partir disso, conseguir pensar em motivação, em clima organizacional, como a liderança, como liderar esses grupos. Tudo isso pensando no objetivo geral da empresa. E quando eu penso nisso, eu falo, vamos ver como utilizar isso no nosso dia a dia atual? Onde nós podemos utilizar? Aí eu te pergunto, a sua comunicação ela é clara? Em qual estilo de liderança você se encaixa? Tem tipos de liderança? Existem vários tipos de liderança. Você geralmente obtém os resultados que almeja quando conduz um grupo de pessoas? E quando eu trago isso, pode ser um grupo de pessoas dentro da organização, dentro dos seus grupos familiares. Como você lida com esse poder? Como você consegue passar as informações que você precisa? No primeiro momento eu te trago como trabalhar com a comunicação. O que é comunicação? E depois nós vamos entender como ocorre a dinâmica de grupo, como se comunicar de forma clara. Vamos ver? Definindo comunicação. A comunicação ela é um processo fundamental para a manutenção das relações humanas. Ela vai representar a troca de informações entre as pessoas. Nós podemos nos comunicar por e-mail, pela fala, pela escrita. E é importante trabalhar isso. E agora eu vou trazer para você um esquema para mostrar que a comunicação, para ser clara, bem definida, é difícil e há a possibilidade de ocorrer muitos ruídos nessa transmissão. Imagina que você quer pedir alguma coisa com o objetivo estratégico da empresa, mas você não sabe se comunicar. Será que isso vai afetar na hora de realizar o desempenho individual de cada um? Vamos entender pelo esquema? Trouxe um esquema para facilitar para você sobre como acontece essa comunicação. Inicialmente, nós temos a fonte, que ela vai codificar o significado desejado. Fez isso, ela vai fazer o quê? Transmitir essa informação por um canal. Pode ser um canal direto de fala, pode ser por meio da escrita, pode ser por meio de uma mensagem, pode ser por meio de sinais.
Passei a informação de forma clara? Como que o receptor, ele vai entender essa mensagem? Ele recebeu a mensagem, mas será que ele entendeu? E por que isso é tão importante, professora? Porque quando eu chego no destino, que é o receptor, ele vai codificar o significado percebido ou não? E aí tem uma questão muito séria e eu vou trazer um exemplo para você, que é uma brincadeira de criança. Você lembra quando a gente usava o telefone? Que eu passava a informação no telefone e a pessoa ia passando? Geralmente a informação chegava lá embaixo, fazia todo esse canal, toda essa forma, essa mensagem chegava no destino corretamente? Não, né? Imagina hoje na empresa. Nós temos uns planejamentos por níveis, eu tenho que pensar na motivação, no desempenho das pessoas. Será que eu estou comunicando de forma clara? E se ela não recebeu exatamente o que ela tem que fazer, como ela vai responder? Como ela vai fazer essa retroação, ela vai trazer de volta o resultado? E por isso, vamos voltar ao esquema? Por isso é importante quando nós pensamos nessa retroação, que é voltar a informação, e quando nós pensamos na empresa, é para alcançar o objetivo geral, teve ruído na comunicação? E quando eu penso em ruído, não necessariamente é só na questão de ter aí um barulho, ou uma frase, uma palavra errada. Mas pode ser o canal que não foi o canal correto, pode ter sido aí o meio de comunicação, pode ser a forma de fala. Eu dei uma informação, não chegou corretamente, teve um ruído. Essa é a preocupação hoje da organização. Se eu estou pensando que o indivíduo, nas relações, precisam pensar nessas relações, como eu vou passar essa informação? E quando eu passo informação, não necessariamente é para apenas uma pessoa. Eu também preciso pensar no quê? Na dinâmica de grupo. Tem os grupos formais, os informais. Como passar essa informação? Como lidar com a comunicação entre esses grupos? Vamos entender a dinâmica de grupo? Quando pensamos na dinâmica de grupo, o que nós precisamos pensar? São as relações entre os membros de um grupo que recebem o nome de relações intrínsecas. O que é isso, professora? Essas relações, então, são as relações interpessoais. E temos também as relações extrínsecas. O que seriam? São as relações que o grupo, ou vários grupos, ou os membros mantêm com outros grupos e pessoas. Podemos pensar aí nos grupos formais, como o departamento de marketing com a relação com o departamento financeiro, ou eu posso pensar nos grupos das pessoas que trabalham aí no chão de fábrica, na produção, com a alta gerência. Olha como ela é diferente. Então, a dinâmica de grupo, ela vai representar a soma dos interesses dos componentes do grupo e que pode ser ativada por meio de estímulos e motivação. Ah, professora, então agora eu já venho a primeira questão. Quer dizer que, se eu uso a comunicação para passar uma informação, mas eu também posso pensar na comunicação como forma de liderança, de motivação? Exatamente. Um bom líder, ele tem que saber se comunicar diretamente com os grupos. Ele precisa motivar a partir da fala também. Essa é a importância da comunicação. E para ficar de forma mais clara, vamos ver a situação problema? Na nossa situação problema, nós vamos trabalhar com o Hotel Star. O hotel ele está colocando em prática várias iniciativas. E uma delas aí é a questão da comunicação. Ela vai fazer uma ampla instalação de computadores por todas as áreas do hotel, inclusive na área de conveniência, pois em breve passará a enviar todos os comunicados por e-mail. Então eu tenho uma nova forma de comunicação entre os funcionários. E qual que é a forma, então? Por e-mail, vou utilizar a internet. Porém, o gerente operacional ele está muito preocupado, porque não são todas as pessoas que vão saber utilizar o computador. E por que é importante pensar nisso? Porque quando nós pensamos aí em um hotel, nós temos desde a zeladora, do pessoal da limpeza, da manutenção, nós temos a gerência,
pessoal administrativo, será que todo mundo utiliza o e-mail e sabe utilizar o e-mail? Esse é o ponto aí que levou preocupação para o gerente, porque ele percebeu que não são todas as pessoas que estão trabalhando e que vão ter que utilizar dessa forma de comunicação, conseguem ou utilizam no seu dia a dia. Vamos voltar para o caso? Inovação no sistema de comunicação. Então, todos devem ou deverão criar contas de e-mail e, no segundo momento, eles vão pensar num programa de treinamento. Esse é o caso. Então, nós temos o programa de treinamento que percebemos nos treinamentos o quê? Que está ocorrendo muitas situações de resistência. Ah, professora, é resistência direta? Lembra que nós estamos trabalhando com o grupo formal e o grupo informal? Pode ser que essa resistência esteja ocorrendo das duas formas. Imagina que as pessoas estão reclamando e falando mal nos corredores. Um está desmotivando o outro. Inclusive, essa resistência está acontecendo de pessoas que ocupam cargos de liderança na estrutura da empresa. Aí vem a nossa questão. Pensando em motivação humana nas organizações, qual a solução que você sugere ao gerente operacional para obter sucesso na iniciativa? Então, eu estou trabalhando aqui. Olha como é interessante, olha como eles vão aí o quê? Vão se complementando. Eu comecei pensando numa nova forma, um novo canal de comunicação. Estou mexendo com liderança, grupos formais, informais, motivação. Então, quer dizer que quando eu trabalho aí nessa estrutura, nesse contexto de comportamento organizacional, engloba tudo isso? Exatamente. Vamos ver como resolver essa situação, problema? O que nós podemos fazer? E vamos focar aqui inicialmente no ponto de vista da comunicação. Existem ruídos, pois o quê? O veículo definido para o novo sistema de comunicação formal da empresa pode não ser ideal para várias pessoas. Por que isso, então? Porque o e-mail, as pessoas não estão preparadas, é uma forma de comunicação formal. E os grupos informais, eles estão agindo contra. E aí nós vamos trabalhar no seguinte. Por ser uma nova política institucional, a solução pode ser passar pelo apoio das lideranças dos grupos informais. Então, como eu posso lidar com isso? Eu vou conversar com as pessoas, eu vou capacitar esses líderes, essas pessoas, eu vou ouvir o que elas querem, a retroação. Eu vou trazer o que eles entenderam, como eles entenderam, e a partir disso fazer um novo programa, interagindo com esses grupos, para que eles se sintam à vontade para participar. Esse foi nossa situação, problema. Mas aí você trouxe uma questão, professora, motivação? O que é motivação dentro da empresa? Como trabalhar aí de forma coerente a motivação? E sabe por que é tão importante a motivação? Quando nós pensamos em motivação, eu tenho que motivar porque as pessoas, eles precisam estar aí em prol, em caminho, eles precisam estar pensando como a organização está pensando. Se eu tenho um objetivo a longo prazo, estratégico, lembra o planejamento estratégico? A longo prazo, e as pessoas não estão envolvidas, elas não vão desenvolver o dia a dia, as atividades para conseguir alcançar esse objetivo. Vamos entender a motivação? Pensando em motivação, a motivação, ela pode ser o quê? Pode ser compreendida como as causas ou motivos que vão produzir determinados comportamentos nas pessoas. E quando pensamos nesses comportamentos, nós estamos falando em três principais. Direção, para onde a motivação leva o indivíduo. Como eu trouxe, eu preciso pensar no quê? Nos objetivos organizacionais. Intensidade. Será que ele está trabalhando realmente da melhor forma possível, com eficiência e eficácia? E qual é a duração dessa motivação? Será que é um dia? Será que é sempre? Olha como isso é importante. Então, a satisfação dos colaboradores está diretamente ligada à motivação. Essa é a importância. É um aspecto psicológico de extrema importância para as relações humanas. E
como eu disse, a sua origem está na satisfação das necessidades, as quais vão acompanhar a própria evolução humana. Então, quando nós pensamos isso, nós queremos dizer que a motivação é um processo contínuo e a satisfação está ligada na motivação. Professora, mas falando assim sobre motivação, eu lembrei uma teoria muito interessante, a hierarquia do Maslow. Nossa, já ouvi falar. Então, quando eu crio uma necessidade, eu supero essa necessidade, eu crio uma avançada. Exatamente. Essa é a teoria mais conhecida da motivação. Ele fez uma pirâmide para ficar de forma clara como nós vamos criando, satisfazendo e aumentando as nossas necessidades. E a partir dessa satisfação, eu tenho uma nova necessidade. Vamos ver o esquema? Pensando na hierarquia das necessidades humana, segundo Maslow. Maslow, ele é conhecido como o autor de mais renomada teoria da motivação. E o estudo está voltado para as necessidades humanas, que satisfazendo a necessidade aqui, a primeira fisiológica, vamos pensar de fome, eu estou preocupado com a segurança. Pensei na segurança, já tenho uma casa, tenho um emprego, eu quero ver o quê? Qual é a questão sociais, quais são as minhas relações e mais ainda, a estima, o status. Eu tenho status dentro da organização formal? Qual que é o meu cargo? E na informal, quais são meus grupos de referências? E por fim, autorrealização. Será que eu estou com autorrealização? Eu estou realizado dentro da minha empresa, com o meu cargo? Por isso que eu trouxe, quando nós pensamos em motivação, ela está realmente ligada à questão de satisfação, como eu trouxe e mostrei aqui agora. Mas, professora, será que o Maslow é a única forma, teoria de motivação que a gente tem? Eu trouxe mais uma que é bem interessante quando nós trazemos aí para o ambiente organizacional. Quando pensamos nessa segunda, que é a teoria dos 2 fatores. É outra teoria da motivação bastante conhecida e é feito pelo Herzberg, em que ele categoriza os fatores que vão influenciar no desempenho. Então, ele está pensando no desempenho. Então, eu tenho a motivação para satisfação, que quanto mais motivado, mais eu produzo. E no caso dele, é a mesma coisa, utilizando o desempenho. Quando pensamos nos fatores higiênicos, que estão relacionados ao ambiente de trabalho, de forma que, se eles forem satisfeitos, não motivam, pois eles são percebidos como uma obrigação da empresa. Então, os ambientes de trabalho, o que nós podemos pensar? Salário, supervisão, políticas de administração de pessoal, condições físicas e de segurança no trabalho. Eles acham que esses fatores são fatores que toda organização tem, que todas as pessoas precisam estar aí coerentes e trabalhando e ter isso no seu dia a dia. E os fatores motivacionais? Eles estão relacionados ao conteúdo do trabalho. O que isso quer dizer, professora? Se eles são satisfeitos, as pessoas podem se sentir motivadas. Pode ser por natureza do trabalho, responsabilidade envolvida no trabalho, possibilidade de crescimento pessoal e profissional, prestígio e reconhecimento pelo trabalho realizado. E o que a gente consegue perceber aqui? Você percebeu que tanto essas duas teorias que eu trouxe, elas são complementares? Eu estou pensando em satisfação, a segurança no segundo momento já tem que estar alcançada e eu quero estima, eu quero ser valorizado. E tudo isso nós vamos passar como? Como eu fazer essa motivação? Como eu pensar no bem-estar, na satisfação do meu colaborador para que ele seja mais motivado e produza mais? Agora nós vamos entrar na questão da liderança, da importância dos líderes e das formas que os líderes trabalham. Mas tem mais de uma forma de liderança, professora? Tem, e nós vamos perceber que nós precisamos analisar o problema, analisar quais são os objetivos e, a partir daí, criar quais são as formas de liderança mais adequadas para cada objetivo. O primeiro estilo de liderança que eu vou trazer para vocês, vamos ao quadro? O
primeiro estilo de liderança é uma também bem conhecido e vai trabalhar aí na abordagem comportamental essa questão dos 5 tipos de liderança. Os estudos administrativos se concentram em compreender principalmente os 3 do meio, então, dos 3 primeiros. Então, vai trabalhar com a tirania, com a autocracia e com a democracia. E por que isso, professora, quando nós pensamos nisso? Porque esses 3, eles não são, os outros 2 não são, autocracia, dos meios, democracia e liberalismo. Tanto a tirania quanto a demagogia não são tão utilizados dentro das organizações. São mais em grupos informais, em sindicatos, na questão política, ok? Pensando nesses 3, então. A liderança autocrática, ela está centralizada, centralização do poder na decisão do chefe. Então, o chefe analisa a questão, o chefe delibera ali, tira ali, cria qual vai ser a forma de lidar e, a partir disso, toma a decisão. Todo mundo tem que seguir o que ele decidiu. Pode ser meta a seguir, forma de trabalho. Temos também a democrática, que é mais comum, pois ela vai equilibrar o poder de decisão entre a chefia e o grupo. Vai possibilitar a participação ativa dos trabalhadores em ações acompanhadas pelo líder. Então, quando nós pensamos na segunda aqui, o que quer dizer? Eu vou dividir, eu vou sentar com a minha equipe de trabalho e nós vamos chegar à melhor conclusão. E mesmo assim, o líder, o chefe, ele vai controlar essas decisões, ele vai controlar para ver se está chegando realmente na melhor decisão, na melhor forma de trabalhar. Caso ele veja que não está acontecendo, ele vai mudar a forma de lidar. E por último, nós temos o liberalismo. O poder de decisão é delegado pelo grupo. Então, o grupo vai escolher como trabalhar, a melhor forma e, a partir disso, tomar a decisão. E quando nós pensamos nesse tipo de liderança, outra coisa muito importante é pensar assim, não só o objetivo, mas o tipo de trabalho. Se tem um trabalho muito criativo, uma empresa de marketing, de publicidade, talvez a liberal seja a melhor forma. Então, dependendo do objetivo, do estilo da empresa, como é a forma de trabalho, você vai ver qual a melhor forma de líder. Como o líder vai lidar com aquela empresa, como o líder vai lidar com aquele cenário e criar aí o melhor cenário, o melhor ambiente para tomar a melhor decisão. Temos mais outro tipo de liderança, vamos entender? Nesse modelo de liderança, o que ele vai trabalhar? Eles vão desenvolver uma métrica, vão comparando os 2 eixos, os 2 extremos, né? Os 2 eixos de liderança, de um lado com alto grau de autoridade, que é aqui, e do outro um estilo que possibilita liberdade aos liderados. Está centralizado nas pessoas e aqui está centralizado nos gerentes. Então, o gerente decide e comunica a decisão. O gerente ele vai vender a decisão. Olha como está ligado a motivação. Mas no meio, o gerente apresenta as ideias e promove debates. Então vamos pensar comparando com o passado. Nesse primeiro momento, nós estamos falando do quê? Autocracia, está focado no gerente. Aqui, gerente apresenta uma decisão possível sujeita a mudança. O gerente apresenta o problema, pede sugestões e toma decisão. Quando nós podemos dividir aqui, nós estamos pensando na democrática. E a última, a gerente define limites dentro dos quais o grupo decide. O gerente ele vai permitir que a equipe trabalhe sozinha dentro dos limites. Nós estamos falando do liberal. Nossa, professora, então você quer dizer que os autores eles vão entendendo o cenário, eles vão trabalhando e vão criando formas diferentes dentro da empresa para responder o problema? Exatamente. Você viu como a gente pode comparar? E eu posso utilizar diferentes autores para dar explicações parecidas para o problema? Temos mais um tipo de liderança para entendermos aqui. Vamos ver se são parecidas com a outra? Nesse último modelo, na grade gerencial, ele vai propor uma matriz com 5 posições gerenciais conforme os aspectos de liderança.
Note que o gráfico, ele vai destacar 5 quadrantes, ó. Vamos fazer aqui o quadrante para ficar mais fácil, ok? Então, eu tenho 5 quadrantes, que estão aqui, ó, dividindo as lideranças. Essa é importante. E cada quadrante, então, vai ter um estilo de liderança. Pode ter aí ênfase na produção, ênfase nas pessoas. Pode ter o líder de equipe, o líder da produção, o líder de pessoa. Então, quando nós pensamos aqui, ênfase na pessoa é alto, ela é mais liberal. O líder da produção, ele é mais duro, ele está mais preocupado com a produção. Aqui o democrático. Você percebe como eles vão criando de formas diferentes, mas complementares para entender qual é o tipo de liderança? E quando nós pensamos em liderança, outro ponto muito importante para aprendermos é o quê? O poder. Entendi motivação, entendi como a satisfação é importante, como os líderes precisam lidar, conversar, comunicar. Como eu posso trabalhar o poder dentro da organização? E aí a minha primeira pergunta é, mas o que é poder? O que é poder dentro da organização? Já parou para pensar nisso? O que é poder? O poder em uma organização independe da posição que ocupa. A pessoa, ela pode deter esse poder por várias formas. Pode ser por meio da posição que ela tem, pelo grupo informal que ela ocupa. E temos aqui, eu trouxe 5 tipos de poder para trabalharmos nesse primeiro momento. E o mais importante é entender que poder na organização é a capacidade de afetar e controlar as ações e decisões das outras pessoas, mesmo quando elas possam resistir. Então, eu quero fazer greve, eu acho que a gente não está ganhando o salário necessário. Eu convenço grupos, tanto de departamento como grupos informais, a aderirem à greve. É um tipo de poder organizacional. Posso ter também o poder legítimo, que quer que esse poder ele é aceito com direito legítimo em função do cargo. Se o meu supervisor está falando que eu preciso fazer, eu vou fazer. Se o gerente colocou essa meta, a gente tem que bater essa meta. Tem o poder de recompensa, que é aquele que é referente à capacidade de conceder recompensas, como, por exemplo, promoção, interação com a rede de relacionamentos. Então, por recompensa, se ele está pedindo para eu fazer, bater a meta 6 meses que eu vou ter uma promoção, isso é ele estar exercendo um poder de recompensa. Tem o poder coercitivo, que é o poder detido por quem pode punir ou recomendar a punição de alguém. Se eu estou chegando atrasado todo dia e o meu chefe está brigando, ou meu supervisor está avisando que não pode, eu posso levar o quê? Uma advertência formal. Então, isso é um poder coercitivo. Temos o poder de especialização, poder especializado, que se refere à habilidade ou capacidade de alguém de conhecer algo melhor do que os outros. Então, eu sou especialista, eu trabalho com essa forma, eu tenho aí capacidade, eu tenho um mestrado, um doutorado, então eu tenho um poder de ser especialista naquele assunto. Eu vou ter destaque justamente por essa especialização. E tem o poder de referência, que é o poder que está ligado às características das pessoas, como, por exemplo, um gerente que é admirado, que atrai as pessoas para o seu departamento. Quando nós pensamos em poder e esse de referência, qual que é um caso que a gente pode trazer aqui? Quando nós vemos a Copa do Mundo, o Neymar, ele era um líder, e ele era um líder de referência. Ele lutava, brigou, tentou fazer de tudo, tentou motivar e liderar para que aquele grupo como um todo chegasse ao objetivo, que era ganhar a Copa. Então, vamos pensar aí que tipo de poder você pode exercer. Qual é a forma de utilizar esse poder da melhor forma possível? Nós temos também os poderes que são verticais. Vamos entender quais são eles? Quando pensamos nos poderes, as fontes de poder aí
que as pessoas podem deter o poder na organização, 4 fontes principais verticais de poder. Então, vamos pensar aqui. Nós temos o primeiro, a posição formal, poder aceito com direito legítimo em função do cargo. Olha como é parecido. De recurso, o grau, o segundo é o de recurso. Então, nós estamos pensando aqui no segundo, que é o grau que pode variar em função da intensidade de detenção de recurso que as pessoas têm. Pode ser cargo, pode ser informação, pode ser influência. Controle de informação. Nas posições em que os ocupantes eles detêm informações privilegiadas, eles sabem qual vai ser o produto novo que vai ser lançado, quais são as regiões que vão mais ter maior venda. Então, ele tem muitas informações e ele consegue ter poder de trabalhar com essas informações em prol das necessidades da satisfação dele. E, por último, a centralidade na rede. Pessoas localizadas no centro das redes organizacionais. E quando nós pensamos isso, o que quer dizer, professora? Centralizada na rede. Quais contatos eu tenho? Como eu trabalho esses contatos dentro da organização? Quando eu penso nisso, eu preciso trabalhar o quê? Política. É uma forma de trabalhar a política na organização. Vamos ver a definição? Política é um elemento organizacional intangível e pode ser definida como o uso do poder para influenciar as decisões a fim de alcançar os resultados desejados. Então, eu sou uma pessoa política, todo ser é um ser social dentro da teoria agora humana. Se eu sou um ser social, eu tenho motivação, satisfação, eu tenho que saber liderar e eu preciso ser um ser político, porque a política ela é uma atividade através do qual o poder é exercido na solução de conflitos e incertezas. A política ela é neutra e não é necessariamente prejudicial para a organização. Então, quer dizer que eu ser político, eu trabalhar com as pessoas, trabalhar com as organizações é algo ruim? Não necessariamente, pode ser algo muito bom. Ser político não é ser neutro, mas eu posso ser neutro. Eu posso trabalhar para gerir da melhor forma, para evitar conflitos, para conseguir liderar uma equipe. Olha que importante. E quando eu penso em política, em poder, o que eu estou pensando? Clima organizacional, cultura organizacional. Será que vai influenciar ou não na hora de utilizar essa política? Vamos entender mais? Quando eu penso na cultura organizacional, o que eu estou querendo dizer? É uma representação das normas informais e não escritas, que elas vão orientar o comportamento dos membros de uma organização e que elas vão fazer o quê? Elas vão dar uma direção às suas ações para o alcance dos objetivos da empresa. Ah, então você quer dizer, professora, que além dos grupos informais, eu também preciso pensar na cultura, que é algo informal? Exatamente. A cultura, ela precisa ser alinhada a outros aspectos das decisões e ações da organização, como o planejamento, a organização, a direção e o controle. Então, o líder, ele precisa pensar aí na cultura organizacional? Precisa. Como ele vai lidar? Como ele vai criar esses fatores internos, informais e ganhar aí transformando em formais? Já trabalhou onde tem uma cultura organizacional ruim, de briga, que vai levar a um clima ruim? Olha como é difícil você alcançar a meta. Imagina que tem uma cultura aí de parceria, de equipe. Olha como é diferente você ter um melhor desempenho. E para isso eu trouxe um esquema do iceberg que vai deixar bem clara a forma. Quais são as questões informais e as questões formais que nós conseguimos ver e, a partir de entender, conseguir transformar essa cultura organizacional. Nós trouxemos aí as bases do poder organizacional e individual. Nós temos os aspectos invisíveis, que está embaixo, que é informal. Atitudes, percepções, normas do grupo, interações informais, conflitos interpessoais e intergrupais. Isso eu não vejo, eu não sinto, mas eu preciso trabalhar com eles da melhor forma possível.
E quais são os aspectos visíveis? Quais são as estratégias da minha empresa? Quais são os objetivos? Quais são as políticas e os procedimentos? Será que é aceitável chegar atrasado 15 minutos? Qual é a estrutura organizacional? E quando a gente fala de estrutura, lembra que a gente está falando do FAIOL? Tecnologia, autoridade formal, como é a cadeia, como é desenvolvido aí essa estrutura? A partir do que eu entendi como é feito e como é interagido, como é construído esses dois princípios, eu consigo ver aí como lidar com a cultura, como transformar os objetivos, as estratégias, como eu trazer esses grupos informais, essas brigas, para melhorar aí o quê? A cultura organizacional. Tem uma cultura interessante, uma cultura que para dentro daquele processo, para aquele objetivo é ok? E o clima? Como trabalhar o clima organizacional dentro das organizações? Vamos entender o que é clima? Clima organizacional é a atmosfera psicológica característica de cada organização. É como cada organização tem o seu clima, a sua forma de lidar. O clima está ligado à moral e à satisfação das necessidades dos participantes. Então, vamos pensar aqui. Olha o Maslow nas necessidades. Olha a satisfação que está ligada às necessidades. Você percebeu como a aula ela vai se complementando? Vai envolver os fatores estruturais, olha o FAIOL, e os comportamentos sociais. Olha a nossa teoria aí das relações humanas. Olha essa abordagem humana como vem para pensar no clima. E professora, por que isso é tão importante? Porque a partir disso eu consigo fazer o desenvolvimento organizacional. Vamos entender a definição? Esforço de longo prazo apoiado pela alta direção no sentido de melhorar os processos de resolução de problemas, de renovação organizacional, particularmente por meio de uma eficaz e colaborativa diagnóstico. Então, assim, vamos voltar. É o esforço de longo prazo, de 3 a 5 anos, apoiado pela alta direção, no sentido de melhorar os processos de resolução de problemas de renovação organizacional. Eu quero melhorar, eu preciso renovar para conseguir responder o problema. Particularmente por meio de uma eficaz e colaborativa, um diagnóstico. Então, eu preciso ter a participação de todos aí para fazer a administração da cultura organizacional. E só a cultura organizacional, que ela está aí em prol, ela está no mesmo sentido da organização, que eu vou conseguir alcançar os objetivos organizacionais. Eu vou conseguir aumentar a produtividade, a lucratividade, melhorar a minha empresa. Vamos fazer o fechamento da aula? Entendendo aí o que nós vimos na aula de hoje. A evolução das teorias das relações humanas possibilitou a abordagem comportamental, as relações, as pessoas, que investigou elementos humanos como comunicação, motivação, liderança e grupo, pois era necessário compreender esses fenômenos para serem facilitadores do desempenho organizacional. Então, eu preciso conhecer qual é a cultura, qual é a forma de liderança, como liderar esse grupo para conseguir realmente alcançar o meu objetivo. O poder nas organizações, ele é resultado de características estruturais. Olha o FAIOL, pois a hierarquia formal determina os cargos em que seus ocupantes têm acesso privilegiado à informação e recursos. Olha a questão do poder, olha a questão da política. Então, as relações determinam o grau de poder. Aonde é a minha relação, qual é a minha posição dentro dessa empresa, vai ver qual é o meu poder, como eu posso lidar com a política, como eu posso utilizar da política para ser um líder. A evolução dos estudos administrativos vai fazer o quê? Ela vai identificar a interação da empresa com o seu ambiente, uma vez que, embora nos pareça óbvio na atualidade, ainda era necessário fazer descobertas na época. Então, eu vi uma teoria que vem algum tempo atrás,
mas que ela é fundamental para os dias de hoje. Eu preciso pensar em motivação, em clima, para conseguir alinhar o desempenho das pessoas e do grupo ao objetivo organizacional. Bons estudos e até a próxima!